Olá, o nosso projeto, nós vamos discutir sobre a despoluição do Rio Sena. Esse trabalho nós estamos apresentando para a matéria de Química Ambiental Experimental. Nós somos do grupo 4, somos compostos pelo Gabriel, a Gabriela e por mim, Joyce. E agora nós vamos fazer uma viagem de São Paulo diretamente para Paris. Apertem os cintos. O rio Sena é um rio com 776 quilômetros de extensão que nasce na província de Borgonha e deságua no Canal da Mancha. Ele é um rio de grande importância para a França em questão fluvial, mas apesar dessa importância, é um rio que contém muita poluição proveniente de construções, escavações e até uma usina termoelétrica que funciona próximo ao rio. A sua poluição é em grande parte por metais pesados como cobre, chumbo e zinco, e também por poluentes como o DDT, o tolueno, o níquel, o cromo e alguns pesticidas. Em 1923, tornou-se proibido banhar-se no rio Sena, devido à poluição. Porém, somente em 1988, o prefeito da época prometeu que limparia o rio Sena em até 5 anos. Apesar da promessa não ter sido cumprida, atualmente muitos esportes aquáticos são realizados neste rio. A atual prefeita de Paris prometeu que fará um avanço no processo de despoluição do rio até os Jogos Olímpicos de 2024, que a França será sede. O rio Tietê é um dos principais do estado de São Paulo, com extensão de 1.100 quilômetros. Ele nasce na cidade de Salesópolis e deságua no Rio Paraná, em divisas com os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele tem um alto potencial hidrelétrico que atualmente está sendo bastante explorado. Os seus principais detritos, a sua principal causa de poluição, são detritos domésticos e resíduos industriais. Nesse trabalho, temos como objetivo analisar o nível de oxigênio, zinco, concentração de cobre no rio Sena, porque são aspectos muito importantes para que haja vida nos rios. Iremos avaliar os impactos e a despoluição ao longo dos anos, as remediações adotadas pela Prefeitura de Paris em todas as décadas e propor boas práticas para serem repetidas na despoluição do rio Tietê. Para a medição do nível de oxigênio na água, iremos usar o método de Wingler. Este método foi criado por Wingler em 1888 para medir o oxigênio dissolvido nas amostras e, no caso, na água. É uma reação que se baseia na oxidação do manganês. O método depende da oxidação do manganês bivalente pelo oxigênio dissolvido na água, resultando na formação de um composto tetravalente. Quando a água contendo um composto tetravalente é edificado, o iodo é liberado a partir da oxidação do iodeto de potássio ou, em alguns casos, iodeto de sódio. O iodo é equivalente quimicamente à quantidade de oxigênio dissolvido presente na amostra e é determinado por uma titulação com uma solução padrão de tiosulfato de sódio. Para essa determinação, é necessário colocar a amostra em um frasco esmerilhado e, em seguida, adicionar 1 ml de cloreto manganoso e 1 ml de hidróxido de sódio. Em seguida, é necessário agitar e deixar descansar a solução até a formação do corpo de fundo, que é o hidróxido de manganês 3. Em seguida, é necessário adicionar 1 ml de cloreto de iodo e 5 ml de ácido clorídrico concentrado. E então agitar até a completa dissolução do precipitado.
Em seguida, essa solução deve ser colhida uma alíquota para um Erlenmeyer e adicionar 1 ml de amido, e então proceder à titulação com tiosulfato de sódio, até que a solução diazulada fique transparente, indicando o fim da reação. Esse método de determinação de oxigênio dissolvido apresenta alguns benefícios, entre eles a utilização de poucos reagentes, que podem ser transportados, e assim esse método pode ser utilizado em campo, diminuindo a perda de oxigênio pelo transporte da amostra até o laboratório. Neste experimento, podemos observar a quantidade de oxigênio dissolvido no rio Sena em uma região. Nessa região foram medidas as concentrações de oxigênio no rio e no lençol freático em duas distâncias diferentes, que são representadas pelo platô e pelo mid-slope. É possível observar que na maior parte dos pontos a oxigenação do rio esteve acima de 2 mg por litro. Essa concentração de 2 mg por litro é a concentração mínima que os seres aquáticos precisam para sobreviver e conseguir respirar debaixo d'água. Então, o rio aparenta ter sua oxigenação aumentando durante um período de tempo. Pouco, mas com um período de tempo maior, essa oxigenação pode subir muito. Já no rio Tietê, é possível observar que, neste estudo, foram feitas 213 medidas ao longo de seu curso. O valor médio de oxigenação do rio é de 1,9 mg por litro. Essa concentração é abaixo da concentração mínima exigida para que haja vida. Contudo, podemos observar que, em algumas regiões, o valor máximo atingiu 7,3 mg, que é um valor considerável. Porém, em uma grande parte, o valor não passou de 0,3 a 1 mg por litro. Ou seja, o rio está muito poluído e está inapto à vida. Em um ecossistema saudável, é possível observar que a luz do sol adentra os rios, lagos e mares e fornece radiação para as algas que produzem oxigênio. Esse oxigênio, então, é consumido pelos animais ou pelas bactérias, zooplâncton e fitoplâncton. Porém, esses cursos de água podem ser poluídos por adubo, esgoto e lixo urbano. Isto causa o processo de eutrofização, impossibilitando a vida. Este processo é natural e acontece normalmente na natureza. Contudo, o homem ele vem agravando essa eutrofização ao descartar materiais orgânicos, e estes materiais fornecem nitrogênio e fósforo para cianobactérias e algumas algas que vivem no lago, ou rio ou mar. Estes começam a se proliferar e criam uma camada impedindo que a luz do sol entre as águas e permitam que as algas façam a fotossíntese. Com isso, o curso de água acaba não tendo mais oxigênio disponível para a vida marinha e acaba morrendo. Isso também causa alteração no pH da água, liberação de gases com odores desagradáveis, surgimento de toxinas no ambiente aquático, produzidas pelas cianobactérias, e diminuição do potencial recreativo do ambiente aquático. Para a determinação de zinco presente na amostra de água, podemos fazer o uso de uma técnica que envolve o uso do reagente ditilcarbamato de pirrolidina de amônia, mais conhecido também como a sua sigla APDC, e voltametria de redissolução catódica. Essa técnica é interessante, pois o APCD é um agente complexante geral e, surpreendentemente, não há grandes interferências para ele. Então, essa técnica será melhor explicada nos slides seguintes.
A voltametria de redissolução é a técnica eletroquímica mais capacitada para análise de traços e análise de especiação. Essa técnica se baseia na deposição do analito de um eletrodo sob agitação, como está representado nessa figura, e depois de um tempo medido com precisão, a etapa de deposição é interrompida, cessa-se a agitação e o analito é determinado. No caso da voltametria de redissociação catódica, que é o caso no qual estamos nos referindo para essa técnica, o eletrodo comporta-se como um ânodo durante a etapa de deposição e como cátodo durante a etapa de redissolução. A etapa de deposição corresponde a uma pré-concentração eletroquímica do analito e, devido a essa etapa, as técnicas de redissolução produzem limites de detecção muito mais baixos, da ordem de 10 a menos 9 mol por litro, do que as demais técnicas voltamétricas. Por isso, é interessante para esse caso, no qual a gente não sabe ao certo a concentração de zinco presente na amostra. E nesse slide também é possível ver um voltamograma característico do zinco nessa técnica utilizada com a PDC. Para que seja possível então realizar a voltametria na qual estamos nos referindo, é necessário primeiro formar o complexo entre o zinco e o composto APDC. E como é ilustrado nessa figura, para que seja possível ter essa formação do complexo, é necessário primeiro retirar o oxigênio presente na amostra e depois, posteriormente, titular o zinco com um reagente de tiocarbomato de pirolidina de amônia até a formação desse complexo. Este estudo nos mostra que a concentração de zinco vem caindo nos últimos anos no Rio. Em 85 e 90 tivemos um aumento na concentração, porém nos outros anos é perceptível essa queda. Isso se deve a políticas de tratamento do esgoto e não mais jogar ele na água do rio. Outro aspecto importante é a política para despoluição do rio Sena. Ela foca na diminuição da concentração de metais no rio, como o cádmio, o cobre, o mercúrio, níquel, chumbo e zinco. Esta política está sendo aplicada na nascente do rio para que, caso algum poluente seja lançado durante o curso, ele não seja acumulado até o final dele. Neste slide temos o resultado de uma pesquisa sobre o zinco no rio Tietê em 2008. Foram feitas 13 medições durante seu curso e encontraram valores de 0,02 mg por litro a 0,34, numa média de 0,15. Este valor está abaixo do valor escrito pela CETESB, que dizem que o ideal em água potável é de 5 mg por litro. Eu vou falar um pouco sobre o efeito do zinco na água. O zinco pode baixar o pH da água para 5,8. Ele também pode entrar nos peixes e causar neles a falta de ferro e de cobre. Isso porque ele interage com as nossas células e se liga no lugar desses elementos, levando a neuropatias periferiais e a perda da sensação nas extremidades. Além disso, o zinco também pode ser absorvido pelas plantas e as vacas podem comê-las. E como nós ingerimos a carne animal, nós acabamos ingerindo mais zinco do que o necessário na nossa alimentação. Com isso, temos um excesso de zinco no nosso organismo, e isso é muito prejudicial. Para determinar a concentração de cobre presente na amostra de água, o nosso trabalho propõe a realização de uma reação de complexação entre o cobre que está ou pode estar presente na água e a amônia. A reação entre esses dois compostos ela forma um complexo de uma coloração azul muito forte. Esse complexo é o tetramino cobre 2, que está representado nessa reação no slide.
E é interessante essa metodologia porque a solução inicial, contendo apenas a amostra, ela deve apresentar um aspecto incolor. Mas então, quando a gente adiciona a amônia, ele forma o complexo, que já muda totalmente a coloração para um azul forte. E sendo assim, dessa forma, nós podemos realizar uma análise espectrofotométrica da amostra em questão e utilizar uma curva de calibração por adição de padrão. As reações envolvidas na formação do complexo citado anteriormente estão demonstradas agora neste slide. Então, primeiro ocorre a reação da amônia com a água, e nesse caso, a água ela vai atuar como um ácido, porque ela doa um próton para a amônia e libera assim hidroxila na solução. O cobre que está presente na amostra, ele está presente na forma do íon hexaquacobre 2. E esse composto pode reagir tanto com a hidroxila que acabou de ser formada na reação da amônia e da água, quanto com a própria amônia. Então, a hidroxila gerada ela será utilizada para reagir com o íon hexaquacobre 2 e a reação entre eles vai formar o hidróxido de cobre 2, que é um composto que apresenta uma coloração azul clara. E por fim, a nossa reação de interesse mesmo se dá entre o íon hexaquacobre 2 e a amônia. E eles formam, de fato, o composto tetraamino cobre 2. Nesse slide, podemos ver de forma mais didática como será feita essa análise espectrofotométrica do cobre presente na amostra. Primeiramente, faremos uma curva padrão com concentrações que englobem a concentração desejada. Em seguida, prosseguiremos com a complexação do cobre que está presente tanto na amostra quanto presente no nosso padrão, e mediremos um espectro de cada solução padrão. Então, prosseguimos assim para a amostra para conseguir determinar a sua concentração. O método de calibração da curva por adição de padrão é muito vantajoso porque ele consegue eliminar ou minimizar interferências introduzidas pela matriz de amostras complexas, que nesse caso é realmente muito difícil a gente conseguir reproduzir fielmente uma amostra de água no rio. Então, nós temos essa vantagem ao usar esse tipo de método. Neste slide, podemos ver o acúmulo de cobre no rio Sena durante os anos. Em 1934, tínhamos 254 ppm de cobre em suas águas. Observando essa tabela, podemos perceber que há uma tendência na diminuição do acúmulo de cobre no rio, apesar de alguns anos os dados estarem acima do ano anterior. Ao lado, temos um gráfico que mostra o acúmulo de cobre na terra ao redor do rio Sena. Pode-se supor que, quanto mais profundo for a escavação e a amostra de terra, mais antiga essa será. Então, vemos também neste gráfico a tendência da diminuição do acúmulo de cobre no rio. Neste slide, podemos ver os dados do rio Tietê no ano de 2008. Foram feitas 17 medições. Em alguns pontos, o valor mínimo está abaixo de 0,005 mg por litro, que é o limite de detecção do aparelho. Em outros, temos 0,08 mg por litro. Essa água está com bastante cobre, apesar de 80 microgramas parecer pouco, é uma quantidade muito elevada para um rio. Isso nos dá um forte indício de que esta água é imprópria para consumo. O cobre é um metal que tem a capacidade de se ligar às guelras dos peixes e isso impede com que eles possam transportar sais para dentro e para fora do seu corpo, como cloreto de sódio e cloreto de potássio. Estes sais são importantes para o sistema cardiovascular e o sistema nervoso do peixe, e essa exposição faz com que o peixe vá a óbito. Outro fator importante do cobre nos peixes é o fato dele se ligar às moléculas responsáveis pelo olfato dele. E com isso, o peixe acaba perdendo a noção de como procurar a comida
de como evitar predadores e até de migrar. Um exemplo disso é o salmão, que sempre desova no rio em que ele nasceu. E com a perda do olfato, ele acaba não conseguindo encontrar o caminho de volta para o rio ou às vezes até para o mar, e morre no caminho. Também há estudos que mostram que o cobre causa uma diminuição na produção de esperma e de ovos, impossibilitando a reprodução dos peixes. Por serem animais pequenos, uma pouca quantidade de cobre causa um grande efeito. Já nós, humanos, precisamos de uma quantidade de 120 a 140 microgramas por litro de cobre no sangue. Quantidades superiores a essa causam problemas nos fígados e nos rins, que são obrigados a produzir metalotioneína para que o cobre seja solúvel em água e possa ser expelido pela urina ou nas fezes. Também existem estudos que linkam o cobre com o Alzheimer, porém nada conclusivo até o momento. Para concluir, então, temos que o rio Tietê tem um grande potencial hidrelétrico a ser explorado. No entanto, em vários trechos de sua extensão, foi possível identificar que alguns parâmetros do rio, como o oxigênio dissolvido, não possibilitavam o desenvolvimento de fauna e flora local. Nesse trabalho, nós propomos métodos de medição para o oxigênio dissolvido, para o zinco e também para o cobre. A medição de oxigênio é de grande interesse, pois o chamado OD é responsável por oxidar o material orgânico presente na água e também promover a respiração branquial dos peixes. Essa matéria orgânica é derivada de esgotos lançados nos rios. Daí a importância de se diminuir, ou seja, de oxidar esse material. A ausência de oxigênio dissolvido na água dá espaço para o desenvolvimento de espécies anaeróbicas que decompõem a matéria orgânica em compostos mal cheirosos, como aminas, amônias e sulfeto de hidrogênio, que nada mais é que aquele cheiro de ovo podre que sentimos na maioria das vezes em regiões metropolitanas onde passa o rio. Já para o zinco e cobre, sua remedição se mostrou de grande importância, pois o excesso desses micronutrientes na água pode provocar sintomas de toxidez, afetando a vida marinha e, consequentemente, também a vida humana. Arrematando, então, todas essas informações, nos inspiramos no histórico de despoluição do rio Sena, considerado o mais importante da França, para propor métodos possíveis de serem aplicados no rio Tietê. Na década de 1960, o rio Sena foi considerado biologicamente morto. E a partir de então, a ele foi incluído uma série de leis de proteção ambiental e projetos nos quais foram investidos milhões de euros ao longo dos anos. Sabe-se que o processo de recuperação é muito demorado, principalmente considerando-se que o Brasil é um dos países com maior índice de poluição de água no mundo. No entanto, podemos dizer que a despoluição de rios brasileiros é possível, mas apenas com esforços conjuntos de diferentes esferas, o que inclui o âmbito governamental e também o social. Nós, como químicos e cidadãos, fazemos a nossa parte. Nossa apresentação está se encaminhando para o fim. Essas foram as referências que nós utilizamos no trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Até mais!